Atrás de cada venda existem erros, e atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. O problema é que as pessoas estão fazendo negócio sem expor os riscos do negócio. Isso eu não acho certo. Nós somos corresponsáveis por todas as vendas que nós fazemos. Existe muita responsabilidade do corretor por cada negócio que ele direciona. Por isso que é extremamente importante que você saiba o que você está direcionando. Quando o corretor ele senta numa mesa para poder negociar, naquele momento, ele está representando quem? A incorporadora ou ele está pelo lado do investidor? Boa pergunta, tá? Eu acredito que o posicionamento do corretor, ele não deve pesar mais para um lado. Por mais que a gente defenda o cliente ou a construtora, o peso ele deve ser igual. Eu não posso defender mais o cliente ou mais a construtora. Eu não posso aprovar uma proposta que ela vai, de certa forma, prejudicar a construtora. Então, o nosso posicionamento, em um momento de compra e venda, a gente sempre tem que pensar nos dois lados. Nenhum dos dois pode pesar mais. O bom negócio é para os dois lados. Exatamente. A balança ela não pode ser injusta, Geli. Vou te dar um exemplo. Se porventura um cliente meu vem e me pede 30% de desconto, e esse 30% de desconto chega num valor que é mais em conta do que quando a construtora lançou a unidade, eu não posso aprovar esse tipo de proposta com a construtora, porque isso vai prejudicar a construtora. Só que ao mesmo tempo eu preciso ser firme e conseguir me posicionar com o cliente de uma maneira que ele entenda que o negócio que eu estou fazendo precisa ser bom para os dois lados. Porque lá no final, a conta ela fecha e ela precisa ser positiva para os dois lados. Interessante, porque isso é algo que talvez seja difícil para o investidor no início, quando ele está no meio de uma negociação, entender que nem sempre o bom negócio é aquele que vai beneficiar só ele, mas o que beneficia os dois lados. Né? É extremamente importante. Para que você faça um bom negócio, ele não pode ser bom só para você. Porque imagina, se todos os clientes, para eles conseguirem fazer um bom negócio, ele precisa prejudicar a construtora. Automaticamente, se tu prejudica a construtora, você está se auto-prejudicando. Então a balança, eu falo isso muito pro pessoal, a balança ela tem que ser igual. Ela não pode pesar mais para um lado ou pro outro. Já trazendo para uma outra visão aqui, eu queria o teu posicionamento sobre isso. Quando o cliente senta com o corretor para ele poder negociar, nos primeiros minutos, como que ele sabe se aquele corretor estudou o que ele está vendendo ou se o corretor está trazendo somente uma tabelinha pronta da incorporadora? Essa é boa, tá? O corretor que estudou não, o corretor que estuda, o corretor que tem um posicionamento firme de autoridade, ele tá preparado. Ele te responde com firmeza, com confiança, com autoridade. Se o cara tá igual um gatinho de botas ali, quase te pedindo, por favor, compre comigo, pode duvidar. Provavelmente ele não tem autoridade sobre aquilo que ele tá vendendo. E qual é a informação que naquele momento ali o investidor mais precisa e talvez seja que o corretor menos traz para ele? Tu enxerga? Porque assim, quando eu tô sentado eu como investidor sentado com o corretor ali na hora, certamente vai surgir várias objeções da minha parte. Principalmente se eu sou um investidor primário. Estou iniciando no mercado agora e como se eu estivesse pegando um carro sem conhecimento nenhum, vão ter várias dúvidas que eu vou ter sobre aquele bem que eu estou comprando. Perfeito. E para o imóvel ainda maior essa dificuldade, porque o desafio. Porque eu estou comprando algo que talvez eu vou ficar lá pagando 20 anos, 30 anos, é um bem para o meu patrimônio, para o crescimento do meu patrimônio. Qual é a informação que eu deveria ter ali e talvez seja a informação que é menos transmitida pelo corretor? Ou que falta o corretor transmitir? Olha, Gili, eu vou trazer essa resposta para um modelo de negócio, tá? Digamos que você está comprando um imóvel que você quer rentabilizar, locação por temporada, short stay.
Aquilo que você deve ter de informação é a respeito ao teu ROI, o teu retorno sobre o investimento, mas que ele seja detalhado. Não que o corretor se posicione, olha, Giliard, você vai ganhar aqui R$6.000 por mês de locação por temporada líquida. Da onde vem essa informação? Quais são as taxas? O que ele vai pagar de imposto? Ele tem hold ou ele está fazendo pessoa física? Quanto que ele vai bater de imposto? Toda a conta feita na ponta do lápis para ele saber se aquele investimento de fato faz sentido para ele como investidor ou não. O problema é que é muito papo e pouca conta. Os corretores estão falando demais e estão mostrando de menos. Essa é a minha visão, por isso que eu sempre faço conta para o investidor. E ainda assim sou bem rigoroso com a minha conta, tá? Muitas das vezes é 50%, 60% eu coloco como custo operacional. Então, a pergunta que eu faria se eu estivesse adquirindo um imóvel é: como que funciona essa rentabilidade? Me explica no detalhe, qual que é a conta? O que está embutido nessa conta? É muito fácil falar do resultado, é tudo muito bonito, né? Na hora de vender ali, o resultado é esse daqui, tu vai ganhar esse resultado. Talvez o corretor nem sabe que ele tá criando uma validade até para a própria profissão dele, né? Com certeza. O Excel aceita tudo, o papel aceita tudo. Tem que fazer conta, meu irmão. E olhando por esse caminho, quando tu fala sobre esse lado da rentabilidade, por que o mercado acostumou a trazer essa rentabilidade tão alta, esses números tão altos, cara? Sendo que se ele for muito mais honesto com o cliente dele, se ele trazer a verdade como princípio para a mesa, ele de fato vai ter um cliente com ele ali e certamente aquilo vai começar, o próprio cliente vai utilizar das informações não, mas o cliente vai pegar daquela conta, ele vai chegar em casa, ele vai fazer aquela conta novamente, ele vai ver que deu certo, ele vai te indicar para outras pessoas também. E por que o mercado não leva isso como regra? Por que geralmente os corretores acabam trazendo muito mais do que ao invés de trazer o que é o pé no chão e se der mais do que ele passou, maravilhoso para o cliente? Perfeito. Eu vou te dar uma resposta que eu acredito que você não estava esperando por ela. Vamos lá. O mercado imobiliário está cheio de amador. Como isso? 90% dos corretores, eles não estão devidamente preparados. É tudo muito raso. Falta muito mais profissionalismo. Nós precisamos estar muito mais qualificados. Hoje, se você olhar para o mercado, as pessoas estão sobrevivendo. Os corretores estão sobrevivendo. É difícil você conseguir fazer uma boa venda ou você conseguir trazer números reais para o cliente quando a geladeira de casa está vazia. Eu acredito que o desespero ele bate muito e a vontade de vender faz com que a gente utilize argumentos que talvez não seja tão coeso assim. Pode ser que esse momento chegue, sim, mas eu, Mauro, quando eu estou negociando, eu prefiro ser muito mais conservador do que otimista. Por mais que a venda ela seja baseada na emoção, tudo isso influencia? Sim, influencia. Só que a minha venda, Mauro, corretor, é racional. É números, é realidade, não é achismo. Lá na frente pode ser melhor? Pode ser melhor, mas a realidade hoje é essa. Então eu acredito, Gili, que os corretores, eles estão... Me coloco no meio, tá? Muitas das vezes a gente está desesperado por fazer uma venda. E quando a gente está desesperado para fazer uma venda, eu preciso fazer com que teu olho brilhe. Porque senão tu vai comprar com outro. E muitas das vezes para fazer o teu olho brilhar, eu preciso mostrar mais. Talvez 3.500, 4.000 não vai fazer o teu olho brilhar. Mas 6, 7, 8 vai. Eu acredito que é muito mais sobre isso. Há muito mais, às vezes, o corretor trazendo para dentro técnica de venda do que ele aprendeu na internet, do que de fato colocando a verdade na mesa, né? Eu acredito que é sobre isso. Nós estarmos mais preparados, se profissionalizarmos mais, estar com os argumentos certos, sólidos,
e se posicionar de fato como um corretor de imóveis, né? Eu tenho 6 anos de mercado imobiliário. Existe muito aventureiro no mercado que acaba deixando a profissão com o nome manchado, com o nome sujo. Então tem gente que vende um imóvel hoje que quando ele for entregue daqui 4 anos, talvez esse cara tá fazendo outra coisa. Interessante porque assim, ó, tem corretor que talvez vai pegar esse corte aqui e ele vai falar, não pode generalizar e falar que todo corretor é assim e tudo mais, mas o que eu enxergo é, um corretor pode fazer um barulho gigantesco no mercado quando ele faz algo de errado. É muito mais fácil um corretor que aplicou um golpe quebrar o mercado, não quebrar o mercado, mas gerar um desconforto, né? E manchar o mercado, do que 99 tá fazendo um bom trabalho. Então, analisando por esse lado, é interessante isso, porque realmente, assim, é difícil. E naquele momento, eu costumo dizer o seguinte, né? Que o bom corretor é aquele que na hora, de fato, sabe se o corretor é bom ou não, se ele tá querendo trazer uma venda honesta, uma venda racional, é aquele que na hora que o cliente fala para ele o seguinte, olha só, tem essas 2 propostas que tu tá me trazendo aqui. Só que essa incorporadora aqui, Mauro, eu não sei, cara, se ela é tão boa ou não é. E você sabe que ela não é tão boa, mas é uma proposta. E aí tem a outra incorporadora, que tá ali, que é uma incorporadora boa também. Só que pela venda, o que o cliente escolher para ti tá ótimo, porque uma grande maioria pensa na comissão. E aí você sabe que talvez se ele escolhe aquela incorporadora, ele vai se prejudicar. E aí ele te faz uma pergunta, ele fala, Mauro, se você fosse escolher, qual das 2 você escolheria? Porque essa aqui, que tu sabe que ela é boa, às vezes o cliente fala assim, não gostei muito. E ele tá querendo pender para aquela que não é tão boa. E tu também sabe disso. Mas ele te faz essa pergunta, qual tu escolheria? E para não perder a venda, tu vai no lado dele. Tem muito corretor que ele não faz o seguinte, que seria... se posicionar. Cara, eu escolheria essa daqui ainda que não goste tanto. Porque tu sabe que lá na frente ele vai se prejudicar. Claro. É melhor tu deixar de fazer um negócio do que fazer um mau negócio. Então já deixa eu antecipar uma pergunta aqui que seria... Tu já deixou de fazer algum negócio que era muito bom, mas porque tinha algo ali que não era ético, te traria até um bom retorno, mas por algum motivo ia ferir os teus princípios e tu acabou não fazendo? Sim. A resposta é sim. E não é nem questão de ética. Eu acredito que é questão de que eu não vendo o que eu não compro. Explica um pouco mais sobre isso. Eu não compraria um imóvel sem registro de incorporação. Por que eu vendo um imóvel sem registro de incorporação? Polêmico isso daí em alguns mercados. Não vou citar nem qual é o mercado, mas polêmico. Eu não compro cota de investidor. Não tô falando que é um negócio ruim, tá? Perfeito. Eu não compro cota de investidor. Por que eu vou vender cota de investidor? Então eu acredito que não seja ética. Eu acredito que a resposta ela seja muito mais de que se aquele negócio ele cabe no teu modelo ou não. Porque existe investidor arrojado, que para ele faz muito mais sentido comprar sem registro de incorporação no pré-lançamento, que ele vai pagar 5 mil metros quadrados e os múltiplos dele são muito maiores. Tá tudo certo. Quem sabe jogar, que joga. Exatamente. Se esse é o modelo de negócio dele, ele quer fazer, ele tá ciente dos riscos, tá tudo certo. O que eu não faria é fazer o negócio sem a ciência dos riscos. Quer fazer o negócio? Quer vender o negócio? Tá tudo certo. Expõe os riscos. Deixe o cliente ciente dos riscos para ele tomar a decisão. E, meu amigo, se lá na frente não der certo, que o objetivo nunca é esse, né? Mas se não der certo, olha só, Gili, antes da gente fechar negócio, eu te falei isso, e poderia acontecer isso. Você, como cliente, assumiu a responsabilidade a partir do momento que eu te falei. O problema é que as pessoas estão fazendo negócio sem expor os riscos do negócio. Isso eu não acho certo. Que interessante essa tua fala agora. As pessoas estão fazendo negócios sem expor os riscos desse negócio. E quando a gente fala sobre o imóvel, cara, isso é forte isso aí, hein? Foda.
Porque se tu pega o mercado imobiliário, a gente não tá falando de um produto que é um chocolate de prateleira que tu paga R$5. A gente tá falando de 500 mil, R$1 milhão. Talvez a pessoa juntou a vida inteira para ela poder fazer um investimento como esse. Claro. E tem muito corretor por aí que ele não faz ideia da responsabilidade que tá na mão dele. Porque eu costumo falar isso, que a segurança entre o investimento e o cliente é o corretor. Claro. Sempre será um corretor, porque tá na mão dele, cara, a tomada de decisão do cliente, cara. Nós somos corresponsáveis por todas as vendas que nós fazemos. Nós somos corresponsáveis. Existe muita responsabilidade do corretor por cada negócio que ele direciona. Por isso que é extremamente importante que você saiba o que você está direcionando. Se você não tem ciência do produto que tu está vendendo, se você não sabe o financeiro da construtora, quem são as pessoas que estão por trás da construtora, quem que é o estrategista, quem que é o CEO, quem que é o CFO da empresa, para onde a empresa está caminhando, qual que é o objetivo, quais são os próximos 10 anos. Se você não sabe essas coisas, meu amigo... Tem uma... Cara, é bom... Até tá me surpreendendo a nossa conversa aqui, eu tô entrando já em outro caminho aqui, porque é difícil quem abre esse tipo de abordagem do mercado, mas vamos lá. Eu vi um vídeo do Tecar falando sobre quando a Calvin Klein, tu vai lá comprar uma cueca na Calvin Klein, a loja é extremamente bonita para te pagar R$70, né? Ele usa o mercado de automóvel falando por que tu chega lá poder comprar um carro de 20 mil e a loja, o piso tá todo estragado, Verdade. O local tá tudo sujo. Agora tu traz pro mercado imobiliário. Usa essa analogia e traz pro mercado imobiliário. Por que, cara, que... Novamente, a gente não tá generalizando, mas faz parte do mercado, tem que ser falado. Uhum. Por que o corretor de imóveis, cara, ele não estuda, ele não se capacita, ele não vai a fundo para buscar essas informações? Porque ele não tá vendendo uma cueca de R$70, uma camisa de R$70. Ele tá vendendo um patrimônio de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, e aí não existe teto para isso, sabe? Perfeito. Então é difícil entender como o mercado desse patamar, como o mercado que trabalha com... talvez sonhos de pessoas, para alguns, uma pena dentro do mundo que a gente vive, para alguns inalcançáveis no momento da vida ou que já passaram de uma parte da sua vida que não dá mais para chegar, mas tudo para Deus é possível, mas racionalmente, matematicamente, e aí para aqueles que estão lutando para poder conseguir chegar lá, buscando alguém que vai assumir a responsabilidade de construir com ele aquele patrimônio, essa pessoa não se capacita, cara. Uhum. E ela não busca essas informações como está trazendo, que buscar, por exemplo, uma incorporadora, de estudar a incorporadora, fazer uma due diligência dela, buscar se realmente ela tem segurança por trás, sabe? Perfeito. Muito boa a tua pergunta. E... existe um desafio do mercado imobiliário e que um dos meus objetivos pessoais é sanar essa dor, que ela vem muito relacionada à barreira de entrada. A barreira de entrada para o mercado imobiliário, ela é praticamente nula. Tu precisa ter o ensino médio concluído, faz o curso do Cresci, são 6 meses do curso do Cresci, eu acho que tem até como tu fazer um pouco mais rápido. Tu tira o Cresci, tu tá apto a vender um imóvel. Se você precisasse fazer uma cirurgia no coração e o médico tivesse se formado cardiologista em 6 meses, tu faria cirurgia com ele? Jamais. Só que pro mercado imobiliário a verdade não é a mesma. A porta de entrada ela é muito aberta. Qualquer pessoa está apta a ser corretor de imóvel. Eu acredito que existe uma responsabilidade das empresas, na verdade das imobiliárias, com os corretores muito grande que hoje não é exercida. Que é as imobiliárias profissionalizar os corretores que estão dentro da imobiliária. Só que hoje é uma máquina. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas, mais prospecção. Quanto mais pessoas, mais vendas. E muitas das vezes essas pessoas não estão 100% preparadas para atender um grande investidor. Muitas das vezes essas pessoas não estão 100% preparadas para pegar o cara que só tem 500 mil reais, aquele é todo o dinheiro da vida dele, e dar um bom direcionamento.
Às vezes nem é relacionado ao imóvel, tá? Sim. Mas falar, Gili, esse é teus únicos 500 mil reais, talvez a tua opção não seja o mercado imobiliário. Talvez tem coisa melhor pra você, faz outra coisa. Ou não é um momento de tu investir agora na forma como tá a tua vida financeira, vamos trabalhar juntos isso daí pra ali na frente. Exatamente. Tanto que nas minhas vendas, eu sempre ajo como um consultor financeiro. Eu entendo o cliente na íntegra para eu poder dar um direcionamento para ele. E, inclusive, falo, Giliad, eu preciso te entender porque talvez eu não consiga. Talvez eu vou te falar, Gili, é melhor você procurar outro corretor, porque eu não vou conseguir te atender. Dentro desse modelo que tu estás procurando. Uhum. Exatamente. Às vezes, eu vou te dar um exemplo, tá? Só pra gente entender o que eu tô falando. Você, como cliente, vem até mim e fala, Mauro, olha só, tô procurando um imóvel que me entrega 4% de rentabilidade ao mês com locação. Me perdoa, mas esse imóvel, ele não existe. Uhum. Eu não vou conseguir te atender. Ou, sei lá, até uma coisa mais básica, mas eu tô querendo uma casa dentro de um condomínio de luxo e não é o teu mercado e tu vai ficar, sabe, tu vai perder lá meses procurando essa casa pra ele, talvez alguém pode ajudar ele. Perfeito. Eu falo pros corretores que trabalham comigo, tem que aprender a demitir cliente. O cara quer enxugar tudo, segurar tudo, atender todos, fazer todos. Tu tem que estar preparado pra tu demitir cliente. E demitir no bom sentido, né? Não é demitir porque o cara não presta, mas demitir porque Isso. Naquele momento talvez tu não vai fazer o melhor serviço pra ele, o trabalho pra ele, né? Tu não vai conseguir dar Atender. Isso. Atender ele como cliente ou as expectativas de investimento que ele tá fazendo. E muita gente tenta solucionar problema insolucionável. E digo de parte do cliente, nem dele como corretor, né? Eu gosto de pegar desafios para resolver. Inclusive, nesse exato momento, a gente está tentando resolver um grande desafio porque eu gosto de trazer para minha carreira. Já fiz várias coisas, né? Mas a gente tem que estar apto, preparado para saber dizer não pro cliente. Aí agora a gente vai entrar num assunto polêmico aqui, cara. A gente falou sobre o cliente ter essa responsabilidade do que ele vende. E ele não ganha mal por isso. Porque para cada venda que ele faz, levando em consideração o tamanho do valor do produto que ele vende, ele ganha uma boa comissão por isso. Sim. E eu acho extremamente justa quando ela é exercida com todos os deveres e a responsabilidade necessária. Ou seja, eu pagar 5%, 6% de uma comissão, de uma venda, que teve alguém que me assessorou, alguém que me conduziu juridicamente, todas as etapas, me auxiliou, não deixou eu fazer um mau negócio, eu estou investindo lá R$1 milhão e essa pessoa me assessorou ali desde o início para que tivesse um bom negócio, eu acho extremamente justo que isso aconteça. Mas é uma objeção gigantesca isso para os clientes hoje em dia. Olhar um imóvel de R$1 milhão e falar que tem que pagar 50 mil para o corretor. Ele não acha justo. Grande parte, às vezes, até quando descobre que é esse valor, ele olha os 5%, tá beleza, mas na hora que ele vai pagar e ele vê quanto 5% é, ele já tem uma barreira contra isso. E aí eu tenho uma pergunta aqui que talvez seja mais uma dúvida, porque as pessoas já estão acostumadas a saber que é 5%. Mas de acordo com a venda que tu faz, essa comissão, ela varia, ela aumenta, ela pode chegar a 10%, como é que funciona? Às vezes a incorporadora fala pra ti, eu te pago 10% se tu vender isso daqui pro cliente, ou o corretor aumenta a comissão. Como é que é pro cliente na hora que tu estás vendendo? Dependendo da oportunidade, tu aumenta? Não deveria, tá? Por via de regra, comissão imobiliária, lançamento 5%, imóvel pronto 6%. Perfeito. Existem acordos que pode ser feito. Você, como proprietário, vem até mim e fala, Mauro, vou te pagar 7% se você realizar a venda do meu imóvel. Existem acordos que podem ser feitos fora do modelo convencional, tá? Mas por via de regra, não. E eu acredito que o nosso posicionamento como corretor, se isso alguma vez ocorrer, é seguir o que é certo. A pessoa está te oferecendo 10% de comissão, eu sei que a grana brilha os olhos, meu irmão. Mas por que será que ele está me oferecendo 10%? O que tem ali para aqueles 10%? Uma coisa que acontece muito, tá? E que eu já fiz algumas vezes, é o seguinte. Você, Giliard, baita cliente, potencial,
cara, quer fechar um bom negócio, mas nós não estamos conseguindo encontrar o meio termo entre o Giliard e entre a construtora. Às vezes eu, como corretor, vou ceder uma porcentagem da comissão. Perfeito. Reduzir a tua comissão. Exatamente, para eu conseguir concretizar e ter você como cliente na minha carteira. Perfeito. Isso eu já fiz, avalio algumas vezes, não é via de regra, não abro essa oportunidade para todos os clientes, mas se fizer sentido para o Mauro como corretor, diminuir às vezes a comissão para conquistar um bom cliente, ter ele na Sabe carteira. que ele vai comprar contigo ali na frente ele tá querendo mais 2, 3, Exato. tá entrando. Tu abriu mão de ganhar um pouco agora para você poder recuperar lá na frente. Perfeito. Às vezes tu perderia o negócio por não ceder e tá perdendo a oportunidade de fazer 4, 5, 6 negócios com o mesmo cliente. Então eu acredito que é avaliar e estudar o cliente. Todos os clientes que eu vou atender, eu olho o LinkedIn, olho o Instagram, abro ali, jogo o nome dele no Google, puxo, vejo se tem as empresas. Meu irmão, eu faço pente fino do cliente. Claro. E às vezes tem cliente que é muito potencial, que vale a pena tu deixar de ganhar um pouco pra lá na frente tu ter esse cliente recorrente como carteira. Tem cliente que compra imóvel a cada 4, 6 meses. Tu trouxe um ponto interessante, porque tu falou que tu avalia, tu pesquisa esse cliente pra poder entender um pouco dele, né? Pra ver se faz sentido, né? Talvez um cliente pode tirar isso daí de contexto e falar, então o cara tá botando um detetive atrás de mim pra poder ver se... pesquisando a minha vida. Vou te trazer um relato que às vezes o cliente não tem essa noção. Eu comprei um carro em São Paulo e quando eu cheguei na casa do dono pra poder buscar esse carro, eu tinha dado um sinal pra ele de R$500. Isso na época, porque ele queria um sinal alto. Eu falei, eu não vou te dar, porque se eu perder esse sinal aqui, o que eu tô perdendo? Resumindo, cheguei lá, tinha um carro 0 km na frente da casa dele sem placa. Na hora que eu entrei, eu falei, uai, tu comprou um carro 0 km já? Sim, tu não falou que vinha buscar o carro? Eu falei, não, eu falei que eu vinha buscar, mas e se eu não viesse buscar o carro? Daí ele falou o seguinte, antes de tu vir comprar, eu falei pro meu advogado pesquisar sobre você, sobre a tua empresa. Ou seja, eu comprei esse carro porque eu confiei desde o início que tu falou a tua palavra. Excelente. Então, o cara não tava me pesquisando para poder simplesmente porque ele quer aumentar ou ele quer fazer alguma coisa que seja de má índole. Mas pelo contrário, ele queria tomar uma decisão que era segura para ele também. E ele fez uma pesquisa e sentiu segurança em ele dar continuidade, que é basicamente o que tu falou. Perfeito. Tu sabe que tem um cliente em potencial para poder comprar 5, 6, 10 imóveis. Naquele momento tu pesquisou e faz sentido reduzir um pouco do teu ali, porque o cliente às vezes para ele poder entrar, ele sempre tem que ter a sensação de que ele ganhou. Isso em primeiro lugar, ele sempre tem que ter essa sensação. E aí naquele momento, esse pequeno detalhe que é reduzir, que para ele às vezes não vai fazer muita diferença, tá comprando lá 2 milhões, vai mudar, lá vai tirar 5, 10 mil para ele, por mais que não vai fazer diferença, não vai deixar de comprar por isso, mas só o fato dele sentir que tu desceu um pouquinho do pedestal e tu conseguiu naquele momento ali ceder pra ele, já transmite uma segurança pra ele ali, né? Sim, com certeza. E a pesquisa do cliente, ela é extremamente importante, porque eu acredito que a venda, ela ocorre a partir do momento que há conexão. A minha pesquisa não é só pra saber se o cliente ele é potencial, mas eu tô procurando lacunas pra nos primeiros 5 minutos de conversa eu conseguir ter uma conexão genuína com esse cara. Pô, às vezes o cara tem um hobby que eu gosto de fazer, eu posso me conectar nesse sentido. Às vezes o cara faz algo que eu sou curioso e quero saber mais sobre o que ele faz. Então eu utilizo muito mais esse mecanismo para conexão com o cliente do que propriamente validar se ele é um cliente potencial. Se ele é potencial, pô, show! Mas essa pesquisa ela é fundamental para você saber com quem você está conversando. Perfeito. Encontrar pontos e oportunidades para você se conectar de forma genuína com esse cliente para o negócio acontecer, porque eu não quero generalizar, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas não compra de quem não gosta. Eu não vou comprar de ti se eu não gostar de ti. Exato. Então, o meu objetivo numa conversa de compra e venda não é o cara só comprar o imóvel. Eu preciso fazer com que esse cara goste de mim. Qual que é o meio caminho que eu vou encontrar para fazer esse cara gostar de mim? Eu só falo de negócio, eu só falo de produto, eu só falo de investimento a partir do momento que eu consigo fazer o cara rir. Se eu conseguir fazer o cara rir, eu posso demorar 5, 10, 15, 20 minutos. Mas o meu primeiro objetivo numa conversa é fazer o cara rir. Porque a partir do momento que deu risada, não, começamos a rir. Eu tô me segurando. Tu tá aberto, pô.
Tu tá aberto. Se eu perguntar, boa, Gili, boa, legal, cara, pô, quanto é que tu quer dar de entrada, pô? Uhum. Pô, gostei do Mauro. Pô, Mauro, cara, eu quero dar 100 mil, mas se precisar eu consigo dar 150. Agora, se o cara tá todo retraído ali, pô, tá na encolha, assim, pô, não criou afinidade contigo, é difícil tu conseguir as informações importantes pra tu conseguir fechar negócio, entendeu? Vamos entrar, então, já num caminho, porque a segurança, como ela tá aqui na mesa, eu já te conheço, tu é nosso cliente também, eu já te conheço há um bom tempo, e grande parte dos teus clientes, eles são de fora do estado de Santa Catarina e de fora do país. Tu tens muito cliente de fora do país. Perfeito. Certamente a segurança é o primeiro ponto para eles escolherem um Mauro, porque ninguém que tá lá fora do país olha para lá e vai colocar 500, 1 milhão de reais em alguém que ele não confia. Então isso daí, vamos tirar da mesa, porque isso daí seria o primordial. Mas o que esse pessoal lá de fora enxerga exatamente aqui nessa região, que talvez as pessoas que morem aqui ao redor não enxergam, ou ainda talvez não enxergaram? Já ouviu aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Oh, eu acredito que as pessoas de fora de Santa Catarina olhem com bons olhos para Santa Catarina, inclusive mais do que o próprio catarinense. As pessoas de fora, elas estão acostumadas, não estou generalizando, mas grande maioria estão acostumadas com coisas ruins. Quando eu digo coisas ruins, é segurança, é privacidade, é gente que quer dar golpe. Então, existe uma série de fatores que faz com que o nosso estado ele seja escolhido. Um dos principais pontos é a própria segurança. Só que olha só que conveniente, quem tá aqui já tá seguro. Então, pô, se eu já tô seguro, tá tudo certo. pra mim é normal. Pra mim é normal. Não é um diferencial. Só que o cara que tá fora, meu irmão, o cara que tá lá em São Paulo, o cara que tá no Rio de Janeiro, que é 8 horas de trânsito todo dia, pô, daqui a pouco tá uma pistola batendo no vidro aqui, pô, me dá teu relógio, me dá teu celular, não é normal. O cara tá procurando segurança. E a partir do momento que tu consegue mostrar isso pra ele, tu consegue trazer por vários fatores que o nosso estado ele remete a essa segurança, esses caras querem colocar o dinheiro onde tem segurança. Só que nós que estamos aqui, por ser normal, tu andar na rua com celular, pô, tu andar na rua, pô, com a tua corrente, carro blindado, Gil. Verdade. Quem que tu conhece aqui em Santa Catarina que tem o carro blindado? Ah, do meu ciclo de conhecimento, nenhum. Ninguém. Eu não conheço ninguém. É. Em Vou São falar pra Paulo, fora, por exemplo, o cara tem um carro de 100 mil reais, ele precisa blindar o carro. Não é à toa que o seguro pra lá, às vezes, é 4, 5 vezes mais caro. Então, te respondendo, o que as pessoas de fora vê, que as pessoas que estão dentro do estado não enxergam, eu acredito que é o pilar segurança por necessidade. E nós estamos acostumados com isso, pra gente é normal. Tem uma bicicleta top que tu pode ir ali pedalar 11 horas da noite e não vai acontecer nada. Cara, isso é uma verdade, né? E que pra gente é tão óbvio. Que é o famoso óbvio precisa ser dito a todo momento, né? Sim. Mas é realmente isso, sim. A gente pode... Quando eu comecei a investir, incorporar em Penha, meus sócios, quando chegaram ali, eles viram as casas do lado com janelas abertas, muro baixinho, e eles se questionaram sobre isso. Eles falaram, nossa, mas o pessoal deixa aqui aberto? Assim, eu falei, sim, mas aqui é super normal deixar a janela aberta. É. O próprio pessoal que trabalhava na obra, os pedreiros, a moto, capacete e a chave na moto. É? Ali fora, na rua, sabe? É que pra gente é tão comum que a gente não entende que lá fora isso não é nem um pouco comum, né? Exatamente isso. Eu atendi um cliente esses dias, ele é de Natal, tem empresa em Alphaville e tá migrando a empresa dele aqui pra Porto Belo. Eu fiz um tour por Barra Velha, Pissarras e Penha com esse cliente, mostrei tudo e tal. E ele me mostrou uma coisa que eu nunca tinha reparado. Ele olhou pra mim e falou, ô Mauro, tu reparou que são pouquíssimas casas que tem cerca elétrica? Eu falei, cara, nunca olhei isso. Claro que eu nunca vou olhar isso. Pra nós, casa, muro baixo, pô, janela aberta. Pra nós é normal, entendeu? Claro, acontece sim. Exceção, né? Exceções.
Então, Gili, eu acredito que tá muito mais no nosso costume. Nós estamos acostumados com as coisas ser boas, com o nosso estado é bom, nossas cidades são boas. Eu costumo até brincar, né? Pô, quando o Brasil vai bem, Santa Catarina vai melhor. Quando o Brasil vai mal, Santa Catarina ainda assim vai bem. Então, eu acredito que esse pilar que eu acabei de falar pra ti, ele é o principal. E o que tu enxerga que talvez não é passado lá para fora e ainda falta esses investidores externos enxergarem aqui? Exatamente essa segurança. É pouco explorado, então. Exatamente. As pessoas não sabem que dentro dos 5.570 municípios que existe, Jaraguá do Sul foi por alguns anos consecutivos o município mais seguro do Brasil. Se tu pegar dentro das 27 capitais que existem no Brasil, a capital mais segura é a do nosso estado, Florianópolis. Dos 27 estados que existem no Brasil, o estado mais seguro é o nosso. O E estado de Santa Catarina. para as pessoas que talvez não entendam o que a gente está falando de segurança, mas é basicamente, se tu pegar 11 horas da noite e for correr na praia com um celular pendurado no braço, raramente tu vai ter algum problema, muito, muito raro. Muitos surfistas que às vezes vão surfar e deixam seu carro aberto. As pessoas que deixam bicicleta na frente de casa, janelas, saem, vão no mercado, deixam aberto. Guilherme, mas tu estás abrindo isso daí, tu vai trazer para cá. Vai trazer o ladrão para cá. Pelo contrário, né? Porque aí que é o seguinte, né? Ela é segura justamente porque ela sabe tratar esse tipo de acontecimento. Exatamente. Ou seja, eles não se criam aqui. Exatamente isso. É bem por aí. Igual, teve o índice migratório 2025. Se eu não me engano, Santa Catarina teve... Acima de 500 mil. Isso. Mais pessoas migraram para o estado de Santa Catarina do que migraram para o estado de São Paulo, que sempre foi o maior. Pelo contrário, teve uma perda ainda em São Paulo, Exatamente. em São Paulo, Rio de Janeiro. Por mais que a gente vai receber essas pessoas, é muito bom. Tu vai ver, tem vários relatos no YouTube das pessoas que chegam aqui em Santa Catarina, eles falam, cara, Santa Catarina é diferente, olha só, tô aqui, papapá, com meu celular, caminhando na hora. É 11 horas, olha só, não tá acontecendo nada. A galera filma. Vou te dar 2 relatos. Eu morei no Rio de Janeiro em 2011. Eu não tinha coragem de sair à noite. Isso é uma realidade, eu não tinha coragem de sair à noite. Tu andava lá a todo momento com medo. E o segundo relato, eu vi um vídeo de uma mulher que ela tava morando em Tijuca, se eu não me engano, e ela veio pra cá, com a família dela, vendeu tudo que ela tinha na Bahia, alguma região da Bahia. Ela veio pra cá, que ela conseguiu comprar um carrinho. Ela tava trabalhando no supermercado, algo nesse sentido assim. E passou um tempo, ela sentiu saudade de casa. E aí eles foram vender os móveis que eles tinham aqui e eles voltaram pra Bahia pra empreender lá, abrir uma lojinha lá. Uhum. Ela vendeu o carrinho que eles tinham aqui, venderam os móveis de casa e foram. Isso no final do ano, assim. Que ela queria investir na cidade dela. Tava vendo muito que valeria a pena tu investir na cidade e tal. Ela voltou. Quando ela retornou, ficou ela e o marido dela. Eles abriram uma lojinha lá, não conseguiram. O marido dela ficou mais 6 meses parado, não conseguiu arrumar um emprego. Ela não conseguiu, tiveram que morar com os pais dela. E aí ela retornou pra cá, teve que começar tudo de novo, mas ainda assim ela conseguiu reconstruir. E aí no relato dela ela fala, eu vim pra cá, eu consegui coisas que pra mim não eram normais, que eram padrões, mas não eram normais. Por exemplo, a minha filha estudar numa escola muito boa, eu trabalhar num supermercado, mas eu ganhar nesse supermercado, eu consegui ter um bom aluguel, eu consegui comprar as coisas pra gente de casa, consegui comprar um carro, eu e meu marido trabalhando. E lá onde a gente mora, pessoal, não tem condições, a gente não consegue comprar um carro, não tem condições, vive do turismo lá e é muito pouco. Então, assim, é uma cidade extremamente pobre. Sim. Resumindo, ainda que ela tenha vendido tudo e retornado para a cidade dela natal, depois que ela retornou para cá, ela conseguiu reconstruir trabalhando aqui novo. e ela falou, eu não retorno mais. Para quem vem morar em Santa Catarina e de fato quer trabalhar, é uma coisa incrível, mas é o que mencionou. Para nós é tão óbvio que parece que as pessoas estão, talvez, criando um sonho que pra gente é uma coisa normal. Claro. Tu mora na praia. Mas super normal, eu não desço ali e vou todo dia mergulhar ali. Mas pra quem nunca veio, pra ela mergulhar um dia na água é uma coisa sensacional, né? Sim, eu morei 12 anos fora do Brasil, tá? Eu morei na Espanha, morei na Itália e morei na Irlanda. Quando as pessoas elas vêm de outros estados para Santa Catarina, elas têm a mesma sensação que eu tive quando eu me mudei
pra fora a primeira vez. Então, eu saí daqui de Santa Catarina e fui pra Madrid a primeira vez. Pô, cidade limpa, todo mundo se respeita, pô, ninguém fura fila, as pessoas dão passagem, pô, as pessoas param na faixa de pedestre pro pedestre atravessar. E eu acredito que existe uma similaridade muito grande sobre isso, tá? Muitas pessoas não têm a capacidade financeira hoje de, pô, vou pros Estados Unidos, vou pra Europa, vou tentar a vida lá fora. Mas quando as pessoas saem de outros estados um pouco mais carentes de educação, de várias coisas, quando eles vêm pra Santa Catarina é a mesma sensação de como eles fossem pra fora. Existe muita oportunidade de emprego. Eu falo para as pessoas, tu só não trabalha aqui se você não quiser. Oportunidade tem para todo lado. Você só não cresce se você não quiser. A mentalidade das pessoas aqui é completamente diferente. As pessoas não têm uma mentalidade de escassez. Claro, não posso generalizar, existe sim essas pessoas, mas não é a regra, é a exceção. As pessoas aqui querem crescer, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ser educadas, as pessoas não jogam lixo no chão, as pessoas limpam os lugares onde estão. Pô, tu vai no banheiro de um shopping aqui, é limpo, meu irmão. Tem um lugar aqui em Santa Catarina, como Pomerode, que tem até não é festival. Eles fazem um dia no ano pra poder competição de quem tem um jardim mais bonito, porque eles cuidam tanto do jardim deles que acaba virando até uma competição de quem tem um jardim mais bonito. Legal, pelo cuidado que eles têm, pela cultura da cidade de ter isso. E tu trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, que é o seguinte: aqui tem oportunidade de emprego, só não trabalha quem não quer. E eu vou acrescentar ainda algo a mais. Tem gente que vem pra Santa Catarina com uma visão completamente diferente, que é o seguinte: eu vou pra Santa Catarina e vou ficar milionário do dia pra noite. É diferente. Uhum. Existe um momento na tua vida que tu vai precisar passar pelo vale, e tu vir pra cá, pra Santa Catarina, pra trabalhar, não quer dizer que tu vai vir pra cá e tu vai pegar numa empresa e tu vai entrar ganhando 15, 20 mil do dia pra noite. Claro que não. Vai passar pelo desafio. Só que é o seguinte: por mais que tu vai passar por um desafio, talvez não ganhar tão bem, mas ainda assim tu tem uma oportunidade. E em Santa Catarina tem uma coisa que prevalece, que eu falo principalmente na construção civil. Se você vir para trabalhar para cá e você for uma pessoa que cumpre a palavra que você tem, raramente essa pessoa não vai ter resultado, e financeiro mesmo, resultado no negócio dela. Concordo. Alguém que mantém a palavra em Santa Catarina sai na frente de 90% daqueles que fazem muito marketing. A palavra hoje em Santa Catarina, ela prevalece. Concordo 100% contigo. As pessoas proativas aqui, elas tendem a crescer muito mais rápido em outro lugar do que em outro lugar, ainda assim sendo proativa no mesmo. Exatamente. As pessoas aqui valorizam muito isso. Deixa eu ir para um caminho agora aqui, Mauro. A gente está falando sobre o cenário. Santa Catarina é um cenário muito bom e tocou num ponto que eu achei interessante, cara, que é assim, quando o mercado não está tão bom ou o Brasil não está indo tão bem, ainda assim Santa Catarina está indo bem. E vamos trazer para o nosso cenário aqui o seguinte: a Selic não está uma das melhores, o cenário econômico não está um dos melhores. Perfeito. Por que ainda vale a pena tirar o dinheiro da renda fixa e colocar no imóvel, na planta, aqui? Não quero colocar o resto do país, mas aqui. Por que vale a pena? Perfeito. Sem o papo de corretor. Sendo bem pé no chão. Por que vale a pena? Tu quer que eu seja 100% sincero? Totalmente. Dependendo do valor que você tem na Selic, Vamos lá. talvez o mais inteligente não seja, de fato, tirar o dinheiro da Selic e colocar no imóvel. Por mais que seja aqui em Santa Catarina. Agora, se você é um cliente capitalizado, tu tem um bom montante, talvez hoje aplicado a Selic, nós conseguimos utilizar da oportunidade de Selic alta para multiplicar ganhos no mercado imobiliário. Vou te fazer uma conta de padeiro, tá? Qualquer pessoa que tiver um chat GPT aí na mão vai fazer essa conta. R$1 milhão aplicados a 1% ao mês. Se você colocar os juros, reaplicar ele em 5 anos, você tem R$816 mil de lucro. Ou seja, o teu 1 milhão virou 1.816.000. Agora, se você pegar esse mesmo 1 milhão, utilizar dessa rentabilidade, aplicar no imóvel na planta, você pode comprar o mesmo imóvel de 800 mil. Só que, em 5 anos,
esse imóvel vai estar avaliado em pelo menos 1,5 milhão. Vamos colocar aí? Então, nós utilizamos da oportunidade de Selic alta para multiplicar o teu capital no mercado imobiliário. Ou seja, tu não gastou R$1 do teu bolso, tu tem o mesmo 1 milhão aplicado, tu tem um patrimônio. O teu patrimônio, tu pode colocar ele para locação. O teu patrimônio, ele dobrou de valor. Claro que envolve muita coisa para poder dobrar, tá? Mas vamos supor, dobrou e você não tirou R$1 da onde você tem aqui, ó, o teu juros recorrente. Ou seja, você utilizou da oportunidade de Selic alta, que sim, está alta, é um bom momento para deixar aplicado na Selic, mas você aproveitou esse momento para multiplicar o teu ganho no mercado imobiliário. Agora você tem um imóvel, um patrimônio de 1,5 milhão que pode te gerar uma renda, talvez vamos colocar 5, 6 mil por mês. Ou seja, você vai continuar com o teu dinheiro aplicado, rendendo, e você ainda tem mais um ativo que vai te gerar mais renda. Então é perspectiva. Depende do quanto, depende de como, depende de onde. Mas hoje sim é favorável, tá? As pessoas que estão capitalizadas utilizar da rentabilidade que tem ali na Selic para multiplicar no mercado imobiliário. E não só no mercado imobiliário, tem algumas outras fontes, né, que dá pra gente fazer estratégias similares. E é o seguinte, né, é que talvez a pessoa que tá assistindo, na cabeça dela, eu tenho R$50 mil aplicado na Selic, e se é tudo que ele tem, ele também tem que entender se é um momento dele entrar no mercado imobiliário, porque aqueles 50 mil talvez vai entrar como uma entrada, e ele tem que ter a responsabilidade para ele poder ser uma pessoa, ele tem que estar ciente que ele vai pagar por um longo período. Então, talvez manter naquele momento o dinheiro dele lá parado por um período de tempo, neste momento, seja interessante. Perfeito. Agora, para quem já tem, e olha que eu também invisto no mercado imobiliário e realmente assim, né, que a gente falar aqui parece ser o óbvio, igual da segurança de Santa Catarina, né? Mas é o seguinte, com a Selic alta, tem algumas oportunidades que só aparecem para quem já tem o crédito, para quem já tem o dinheiro. Beleza. Aí talvez para quem ainda tem que capitalizar não seja o melhor momento. Mas para quem já tem, é a melhor oportunidade, porque claro, se ele pega depois quando a Selic baixar, é quase que é desenhado já o cenário, né? Porque assim, baixou a Selic, todo mundo tem acesso a crédito. Claro. Todo mundo tem acesso a crédito, o mercado automaticamente começa a subir. Sim. Então, o que custava 800 vai começar a valer 1.200 e assim vai por diante. Como já aconteceu isso daí com o próprio veículo, que é uma coisa básica, quando tem acesso a crédito, imagina isso com imóvel, né? Então, para quem tem a condição de comprar agora, eu concordo contigo. É uma visão, e é legal esse ponto, porque assim, tem uma coisa que eu sinto às vezes, a gente fez um vídeo com o Thales, o diretor da Roga, e ele menciona algo sobre o corretor que eu acho muito interessante. Tem muito corretor que ele não sabe atuar como um consultor de fato, que é, nesse momento o cliente não tem a condição, mas tu pode atuar como um consultor para ele ajudar. Porque agora a Selic tá alta, ele não tem crédito, o banco não aprovou para ele. Tá, mas ajuda ele. Durante 5 meses, 6 meses, ensina ele como ele pode reduzir alguns gastos que ele tem na vida dele. E às vezes é uma coisa básica. Vou te dar um exemplo. Eu tinha, quando a gente veio pegar esse espaço aqui, e para nós foi uma realização de um sonho pegar uma cobertura para poder ser o nosso escritório, eu tinha um carro que demorou muito para eu poder conquistar, que era uma Mercedes. E para mim, querendo ou não, era um troféu que eu tinha. Que era olhar para aquela Mercedes e falar, pô, eu conquistei essa Mercedes quitada. Uma Mercedes que para mim foi algo que eu falei, poxa, cheguei nela. Então, me desfazer daquele bem naquele momento, na parte tua do ego, era muito mais sobre, pô, vou tirar algo que foi um troféu para mim, e aí agora eu vou fazer isso aqui, as pessoas vão pensar que eu quebrei, porque só que eu queria investir em algo maior, e eu não queria pegar dinheiro de banco. E para eu poder investir nesse espaço que a gente está hoje, foi necessário, porque eu cheguei para o arquiteto e falei assim, olha, eu tenho X para poder investir. Ele falou assim, Angeli, pode quadriplicar, que com esse X aí tu não faz nada. Aí eu falei, capaz, tô te falando, cara, tu não vai conseguir colocar. Eu já tinha pegado espaço. Ou seja, eu tinha duas possibilidades. Eu não queria mexer no capital de giro da empresa e eu tinha 2 carros. E um carro tava na garagem parado por mais 2 meses, cheio de obra na cidade, o carro era baixo, que era Mercedes. Eu falei, pô, vou tirar esse carro da garagem. Então ficou na garagem parado um tempão. E o outro carro era uma caminhonete. Só que para mim o status tava na Mercedes. Sim. E aí eu falei, tá, mas se eu vender ela, eu basicamente consigo concluir tudo isso daqui e eu não pego R$1 do banco. Perfeito. Só que foi necessário, até aí talvez a minha esposa entrou mais como uma consultora imobiliária naquele momento para mim, mas foi necessário que alguém de fora viesse e falasse, seu Gil, mas olha só, cara,
estás olhando que a Mercedes é o teu troféu, mas, pô, tu estás construindo um outro troféu agora. Perfeito. E ali tu vai vender agora, mas ali na frente vai valer 4, 5 vezes mais. E tu vai conseguir conquistar talvez 2, 3 Mercedes, entendeu? Foi necessário. E aí foi o que eu fiz. Eu acabei vendendo ela para que eu concluísse a parte sem ter dinheiro de banco e sem precisar mexer no capital. E hoje no mercado imobiliário às vezes acontece isso. Tem muita gente que talvez esteja dispersando dinheiro para ali, coisinhas em poucos detalhes ali, mas que se entrar um corretor de imóvel, eles vai lá e organiza a vida financeira, cara, aquele cara não tem condição de comprar hoje, mas a hora que ele tiver condição, ele nunca mais esquece. Nunca mais. Perfeito. Nunca mais. Essa tua visão, Gili, ela vai muito de encontro com o que eu tenho falado muito pros corretores que trabalham comigo, né? Eu tento todos os dias explicar pra eles que o modelo de compra do cliente, ele tá mudando. O cliente hoje ele é muito mais informado do que ele era 3, 4 anos atrás. O cliente hoje ele é muito mais inteligente do que ele era 3, 4 anos atrás. Então, se o corretor tá no mesmo nível que ele era 3, 4 anos atrás, hoje ele já não tem a capacidade cognitiva de atender esses clientes. E nós estamos mudando da fase de tirar pedido, porque nós tivemos uma fase muito boa aqui de tirar pedido. Tinha mais cliente do que unidade para vender. Eu nunca vou esquecer, teve um empreendimento de uma construtora em Penha que lançou 448 unidades, eu acho que era, tá? 448 unidades que eles venderam em 15 minutos. Tinha 2.000 clientes para 448 unidades. Tu sabe muito bem que construtora que era. Vendemos tudo em 15 minutos. Hoje, meu querido, nós não estamos mais vivendo esse momento. Eu acredito que nós estamos migrando para um momento, Gili, de muito mais entendimento. Tu precisa entender muito mais os clientes hoje do que tu precisava entender há 3, 4 anos atrás. 3, 4 anos atrás era, tu não quer, beleza, vamos pro próximo. Tu não quer, beleza, vamos pro próximo. Ah, tu quer, legal. Tu quer, legal. Não quer, vamos pro próximo. Hoje, não é mais assim. E o próprio cliente está dando muito mais valor pro corretor que quer entender do que o corretor que quer vender. E como a gente faz para entender o nosso cliente? Pergunta. Tu precisa de fato perguntar. Ah, Mauro, eu tô procurando um imóvel que gera 1% de rentabilidade, mas até para eu poder te ajudar, por que um imóvel que entrega 1% de rentabilidade? Para o cliente explicar. Às vezes o cliente quer algo que nem ele sabe o porquê que ele quer. Às vezes ele te monta um cenário que muitas das vezes, pô, ele viu no vídeo, ele quer aquilo, ele não sabe o porquê. E você, como corretor, tem toda a possibilidade e a capacidade de conseguir entender o cliente de fato. Basta tu querer. A gente tem que parar de querer vender. Não é mais tirar pedido, não é mais só entrada, não é mais só parcelinha, não é mais encaixar fluxo. É entender o cliente de fato, necessidade, o que ele quer, o que ele precisa. E encaixar uma oportunidade, um empreendimento que de fato faça sentido para o que ele quer. O cliente muitas vezes vende, ele, não, tô procurando um imóvel para locação por temporada, tá, mas legal, tu quer um imóvel, cara, eu tenho esse empreendimento aqui, pô, é dessa construtora, funciona assim, tu vai ganhar 6%, 6 mil reais por mês com isso. É diferente de tu chegar, ô Gili, por que tu tá procurando um imóvel para rentabilidade? O que a rentabilidade desse imóvel tu tá querendo atingir? Qual que é o objetivo de fato desse imóvel? Tá procurando ele para ser tua aposentadoria? Lá na frente tu não quer se preocupar com mais nada? Tu quer que os imóveis, as locações, elas coloquem dinheiro no teu bolso? Talvez esse imóvel seja para pagar a faculdade do teu filho? Nós, corretores, não estamos entendendo os nossos clientes. A gente tá querendo vender. E a gente mudou desse período de venda e nós estamos entrando no período de fato entender o cliente na íntegra. E quando, meu irmão, tu entende, o cliente sente que ele tá sendo entendido e não vendido, aí já era.
Aí tu pode ofertar X, Y, Z, cor de rosa, azul, amarelo. Qualquer coisa o cliente compra. Por quê? Porque tu entendeu de fato o que ele quer. Então deixa eu entrar numa talvez uma polêmica aqui. A frase todo imóvel valoriza. Isso é uma verdade? Isso é uma meia-verdade? Ou isso é uma frase pronta para poder vender? Eu diria que é uma meia-verdade. Se complique essa meia-verdade. Porque depende. Todo imóvel valoriza? Depende. Depende de localização, depende de região, depende de padrão. Depende de vários fatores pra gente entender na íntegra se esse imóvel ele valoriza ou não. Não é verdade que todo imóvel valoriza. Se tu tá construindo um imóvel num penhasco, que esse penhasco ele tem possibilidade de a qualquer momento cair, pode ser o imóvel mais luxuoso do universo. Existe o risco desse imóvel ele desmoronar a qualquer momento. Por que esse imóvel ele vai valorizar? Ele tem muito mais probabilidade de diminuir valor pelo risco agregado no imóvel do que de fato ele valorizar. Agora, se você tem um imóvel de frente para a praia, exclusivo, numa região que só cresce, numa região em ascensão, numa cidade que está no ápice do desenvolvimento, não tem como esse imóvel depreciar valor. Ele só tende a agregar. Imóveis de frente para o mar, eles são finitos. Aquela linha ali, ela é finita. Tem um número limitado. Tudo que é escasso tende a valorizar. Claro que a gente precisa metrificar quais são os riscos, né, de tudo. Mas por isso que a minha resposta foi uma meia-verdade. Porque depende muito do imóvel. Não são todos. E deixa eu até somar e agregar algo aqui em cima, que é nem toda incorporadora também tá nessa conta, né? Porque quando a gente fala sobre um frente mar, eu vou trazer um relato, não vou colocar o nome da incorporadora, mas vou trazer um relato aqui, de um produto onde a qualidade do material utilizado nele também influencia muito para depreciação ao invés dessa valorização. Porque talvez uma avaliação que o investidor deveria fazer é se essa incorporadora ela já entregou frente mar, e se ela já entregou frente mar, se ele puder fazer uma visita nos que ela já entregou para ele entender qual é a qualidade do material utilizado, isso influencia demais. E se ela não entregou ainda, que ao menos ela tenha um entendimento, ou que ela procure um pouco mais de informação de quais serão os materiais utilizados. Porque existe uma responsabilidade da incorporadora durante um período de anos que cabe a ela a garantia do imóvel. E frente mar, a gente está falando de uma vida útil que ele requer de uma manutenção, e se ele não bem construído, ele também influencia demais depois na desvalorização. Então, assim, eu concordo contigo, porque não dá para poder generalizar e falar que tudo funciona, é uma regra que tudo valoriza. A própria região, tu mencionou, né? Em Santa Catarina, o litoral norte de Santa Catarina é um dos poucos lugares que é utilizado como moeda de troca. Perfeito. Tens uma indústria lá em Roraima, Rondônia, o cara troca contigo num apartamento aqui, tenta fazer o contrário, para ver se funciona. Não vai funcionar, entendeu? Então tem lugares que funciona muito bem, tem lugares que não funciona. E por muito tempo foi utilizado como talvez uma verdade absoluta, mais como uma frase de venda. E aí eu já queria até trazer uma segunda, que seria comprar na planta e revender quando já está pronto. Isso funciona ou é uma roleta? É uma baita de uma pergunta, tá? Comprar e revender, flipar imóvel, sempre foi um negócio. Sempre foi um modelo de investimento. A única coisa que eu não faço e não aconselho a fazer são promessas de venda de imóvel durante o período construtivo em um mercado que você não sabe de fato se isso vai acontecer.
Muitas das vezes, os corretores, eu me coloco junto, tá, como corretor, a gente vende uma ideia muito bem vendida. Olha, Gili, compra esse imóvel, é R$1 milhão, tu vai colocar só 300 mil durante o período construtivo, tu vai revender ele 1 ano antes da entrega e tu vai colocar 500, 600 mil no bolso. Cara, baita investimento. A ideia é muito boa. Só que, quantos imóveis tem em estoque? Qual que é a liquidez do mercado? Se esse cara ele não conseguir revender o imóvel, ele tem capacidade financeira para segurar o rojão? Ele consegue financiar? Ele consegue colocar capital próprio? Eu acredito que a estratégia ela tem que estar vinculada a algumas coisas. Primeiro, honestidade do corretor. Primeiro, avaliação do investidor. Explicar de verdade, fulano, é possível. A gente consegue fazer isso. Existe um tempo hábil, claro, para a gente conseguir vender o teu imóvel. Pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 1 ano e meio. Mas a gente vai conseguir vender e você vai rentabilizar. Só que se a gente não vender, tu consegue segurar esse valor que a gente tem aqui de saldo? Para você, tu consegue financiar esse imóvel? Tu tem capital hoje, talvez aplicado numa renda fixa, qualquer coisa, para quitar esse saldo caso a gente não revenda? Eu acredito que esse posicionamento como corretor ele é muito mais importante do que a estratégia em si. Porque a estratégia ela existe. Só depende se tu tá fazendo ela pra pessoa certa ou não. Interessante, cara. Bom ponto de vista, porque querendo ou não, o mercado ele trata isso como um negócio padrão e toda a vida como um negócio rentável. Só que ali na frente tem várias situações que podem ocorrer que, de fato, pode não tornar isso o melhor investimento para aquela pessoa ou o melhor negócio para aquela pessoa. Uhum. Porque se ela já compra acreditando que é o que mencionou, vou chegar ali na frente e vou vender. Só que assim, tu passou para aquele cliente o período de tempo necessário para poder vender um imóvel como aquele. Se tu vender, vou dar um exemplo, tu comprou lá há 3 anos, tu vai vender 4 anos, daria agora na entrega esse ano que nós estamos. E agora a gente está passando por um período político. Uhum. Ou seja, é um período de baixa, porque a política ela interfere, por um período de tempo ela interfere as decisões, ela segura um pouco. Deixa um pouco mais retraído, sim. Então, se eu fosse vender agora, lá atrás o corretor não explicou para mim que, naquele ano em específico, se tu for vender naquele ano, talvez tu tenha que vender com 1 ano de antecedência, porque vai chegar no momentinho ali que talvez seja um pouco mais desafiador para ti. Perfeito. E aí ele não preparou esse cliente para isso. Aí talvez o cliente agora não tem condição de dar continuidade em financiamento, porque foi explicado para ele que se ele botasse a vender, ele ia ganhar o dobro, ele já está construindo as férias, ele já está construindo outro investimento, já está... A partir de agora, amor, a gente já vai ter a nossa aposentadoria aqui, porque a gente vai vender lá, a gente pagou 1 milhão, vai ganhar 2 agora. E não funciona assim. Mas justamente eu acho que começa por esse período, que é entender primeiro quem é o cliente, se o modelo de negócio funciona para ele. É isso aí. É isso aí. Eu acredito que existe grande responsabilidade de nós como corretores, de fato, passar pro cliente como que funciona o modelo de investimento. E todos os clientes que eu tenho, eu conquistei 100% deles sendo 100% transparente. Não tem nenhum cliente meu de carteira que eu fiz uma promessa que eu não iria cumprir. Não tem. Cara, a palavra ela ainda continua sendo a melhor técnica de venda. Acho que não existe técnica de venda com maior nível de resultados do que tu manter a tua palavra e tu ser ético, honesto no que tu estás trazendo. Porque o cliente, quando ele está comprando contigo, o que vai prevalecer naquele momento ali é se ele confia ou não confia. No final, pronto, acabou. Se ele confia ou não confia. Se naquele momento transmitiu confiança para ele, credibilidade para ele, ele pode procurar outros corretores, ele pode fazer uma pesquisa de campo, ele vai olhar naquele momento e vai falar assim, ainda para mim, quem me transmitiu mais segurança foi o Mauro. Perfeito. E aí ele retorna. Ainda que ele fez uma pesquisa pelo mercado. Já deixa eu emendar algo aqui, cara, que a gente está falando sobre a questão da revenda na entrega. Que tipo de produto que faz mais sentido para quem quer renda? E qual só faz sentido para quem quer status? Porque tem essa diferença. Uma coisa é, comprei pensando na rentabilidade. E outra é, eu tô querendo comprar pensando na rentabilidade, mas tem muita gente que a rentabilidade fica em segundo plano, porque ela comprou e o status naquele momento de falar, eu comprei um imóvel naquele lugar. Perfeito. Ou daquele.
E ele não consegue associar uma coisa a outra. E Qual é a diferença? rentabilidade e status, né? Quando a gente olha para rentabilidade, a gente sempre precisa entender o perfil do público do imóvel. Vou te dar um exemplo. Tá muito em alta o estúdio em Penha. Tá muito em alta as pessoas quererem colocar loft, pô, valor agregado, 290 mil, tu vai comprar, papapá, não sei o quê. Só que qual que é o público da cidade? O público da cidade é público família, que vem pelo menos 4 ou 6 pessoas para curtir o Beto Carreiro com a família, aproveitar, visitar o entorno. Então, será que um loft, será que um estúdio de 25 metros quadrados, apenas um dormitório, atende esse público? Minha visão, eu acredito que não seja o imóvel ideal. Rentabiliza? Rentabiliza. Só que não é o imóvel ideal para o perfil de cliente que turista a região. O perfil ideal é o imóvel de 500, 600 mil, mais ou menos essa faixa de valor. 2 dormitórios, suíte mais um, ou apenas 2 dormitórios mais um banheiro. Porque vem o pai, a mãe, o filho e mais um amigo, por exemplo. Pô, eles não vão querer estar no mesmo ambiente. O pai vai querer descansar com a mãe, ter um momento legal à noite com a esposa, enquanto o filho tá ali na sala ou no quarto ali, descansando em paz. Então, vai muito de acordo com o perfil do público da região. Se a gente for pegar São Paulo, por exemplo, vamos pegar Faria Lima. Se a gente for olhar, é o quê? É o cliente empresário, que ele tá indo ali resolver alguma coisa num curto espaço de tempo, talvez 1, 2 dias. Ele precisa apenas de um lugar para ele dormir. E o restante do dia ele vai passar ali resolvendo o problema. Esse cara precisa de 2 dormitórios? Não. Não precisa? Então, quando a gente olha para rentabilidade, a gente precisa entender qual que é o perfil do cliente, o perfil do público da região e qual imóvel faz mais sentido para aquele perfil. E quando a gente olha para status, eu acredito que vai muito mais pro lado de mostrar o que eu tenho. Então, se você tá olhando para status, dificilmente você vai adquirir um imóvel de 500 mil a 1.000 metros da praia. Isso não vai te gerar o status. O que vai te gerar de fato o status é, pô, eu tenho um imóvel, 3 suítes de frente pro mar, tá próximo da marina, pô, ou Gília, eu moro no mesmo apartamento que o Neymar comprou eu moro no Yacht House. Tem ele ponto, se tu quiser pousar teu helicóptero ali, a gente curtir uma noite ali no meu apartamento, pô. Ou a gente pegar ali o meu iate, a gente dar uma volta ali na orla de Balneário Camboriú. Então, muda muito, né? A gente tá, um extremo ou outro aqui, mas o status, ele vai muito de acordo com a luxúria do imóvel. O que ele entrega, qual que é a qualidade, quais são as pessoas que estão adquirindo esse imóvel. A gente volta muito mais pra assinatura. O que é o arquiteto? O piso é o quê? A torneira é o quê? Então, a gente vai muito mais pro detalhe, pras assinaturas, pra perfumaria, do que pro outro lado da rentabilidade, que a gente precisa analisar o perfil do público que frequenta a região. Então são 2 extremos assim bem diferentes. E às vezes o status não necessariamente representa o melhor investimento, né? Vou trazer um exemplo aqui, não vou trazer nome, mas as pessoas vão entender. Quando eu compro um imóvel de 30, 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, ele já extrapolou a matemática do metro quadrado. Pode comprar talvez um imóvel lá de 200 metros quadrados que pode utilizar o melhor produto que tem para poder construir. De fato. Ainda assim, ele não faz sentido aquele valor. Então, aquele valor ali, ele já existe, como tu mencionou, ele já existe por trás uma história, um conceito, uma assinatura para que chegue naquele valor. Uhum. E quando eu pago 30, 40 milhões de reais, que geralmente acontece, não necessariamente ele vai valer 80 milhões daqui a 4, 5 anos. Pelo contrário. Geralmente eu compro muito mais voltado porque eu tenho uma singularidade naquele ambiente e eu vou ter uma exclusividade ali, mas na hora que eu pensar em vender, talvez eu tenha que reduzir o que eu investi para que ele tenha uma liquidez do que de fato acreditar que na hora que eu vou vender ele vai ter uma valorização a mais. A gente pega exemplo de artistas que compram lá um imóvel por 60 milhões, na hora de vender tem que vender por 40, claro, porque
tá lá anunciado 2 anos e nunca vendeu. Eu acho que tem coisa muito melhor que tu possa fazer se você tá olhando para um investimento dessa magnitude do que tu comprar um imóvel para revenda. Sim. Tem N possibilidades que tu pode multiplicar os ganhos ainda mais do que tu comprar para investimento. Eu acho que é muito mais status, é muito mais eu tenho, é muito mais vamos lá do que qualquer outra coisa. E uma coisa, né? É interessante até quando tu pega uma pessoa que ela tem a condição dela colocar 30, 40 milhões e isso pra ela, não diria comum, mas faz parte da realidade dela, tudo certo. Uhum. Isso, o mundo existe pessoas com capacidade de investir esse valor. O problema é quando uma pessoa desprovida desse valor, desse capital, quer ter essa vida. E ele basicamente ele vai lá e tenta ir por um caminho parecido como esse ali na frente e ele vai dar uma tupicada, ele vai cair porque mas tá falando de uma coisa completamente aleatória, tu tá saindo de 500 mil para 30 milhões. Não, porque tem gente que às vezes investe 2 milhões numa região voltada à linha do status e depois ele não vai ter retorno algum em cima daquele imóvel que ele investiu. Ah, loucura. E agora deixa eu ir por um caminho, deixa eu trazer aqui para ti, já a gente caminhando pro final aqui, mas 3 perguntas que eu quero fazer antes da gente ir pro final. Que pergunta o investidor deveria fazer que faria metade dos concorrentes travar? Dos teus concorrentes, dos corretores. Que pergunta que o investidor hoje, se ele fizer para um corretor, não vou nem usar metade, mas talvez uns 80% dos corretores não vão saber responder e vai fazer com que esse investidor entenda que aquele ali não seria o melhor corretor para poder assessorar ele. Estamos falando de imóvel para rentabilidade, investidor. Retorno. Perfeito. A melhor pergunta que o investidor pode fazer é para o corretor de fato explicar na íntegra como que funciona aquilo que ele está vendendo. Vou te montar um exemplo para tu entender. Se eu estou vendendo para o Giliard e eu estou prometendo para o Giliard que esse imóvel vai te gerar uma renda de R$6.000 por mês, ok, bom, é uma renda muito boa. Me explica. Como que esse imóvel vai gerar R$6.000 de renda por mês? Como é que tu chegou nesse racional? Quais são as coisas que nós precisamos abater desse racional para essa conta ela ser verídica? Água, luz, telefone, internet, condomínio, taxa de Airbnb, taxa Cizone, Housey, que vai fazer a gestão, administração, imposto de renda, pessoa física ou jurídica, juntando esse monte de coisa que existe. Quanto é que sobra? Se o cara souber de verdade de ele fazer essa conta pra te explicar esse racional, esse cara tá preparado. Segundo, algum cliente já comprou contigo e na hora que tu vendeu pra ele foi uma boa venda naquele momento, mas ele enxergava que não era aquilo tudo, ainda assim ele acreditou em ti e ali na frente ele teve um retorno? Uhum. Esse é inesquecível. Vou falar o nome dele porque eu tenho um baita carinho por ele, virou meu amigo. Felipe Fausto Garcia. Um baita cliente, eu digo para todas as outras pessoas que é o cliente que mais explorou o profissional do Mauro como corretor. E eu vendi um imóvel para ele na época que esse imóvel era corrigido só pelo IGPM. Não tinha mais 0,89, não tinha mais nada de correção. Então ele está corrigindo muito menos do que qualquer banco corrigiria. E eu acredito que ele não tenha feito essa conta. Tanto que nós conversamos recente e ele falou, cara, valeu muito a pena ter comprado o imóvel desse jeito. Pô, a gente vai pagar muito menos do que se a gente tivesse financiado, tal. Fez um baita negócio pra gente. Tanto que viramos amigos, né? Pô, que interessante, cara. E talvez grande parte desses resultados estejam em cima da confiança, por isso que volta lá no início, né? Da confiança que tem que ter com o corretor, né? Perfeito. Porque nesse momento foi muito mais sobre você entender o que era pra ele um bom negócio, só que ali ele ainda não tinha esse entendimento. Perfeito. Nós, como corretores, a gente tem que sempre procurar fazer o que é melhor pro cliente, desde que a gente não prejudique a construtora. Se tu pode entregar um pouco a mais, surpreende o cliente, pô. Pode ter certeza que tu surpreender ele nunca vai te gerar um malefício. 2 recados. Um recado para o corretor. Um recado para o corretor: estude, se profissionalize, seja ético, íntegro
E sempre procure fazer um bom negócio para o cliente e não para você. Porque o bom negócio para você é consequência de um bom negócio para o cliente. Um recado para o incorporador. Profissionalize os corretores. Some para que os corretores sejam profissionalizados. Dê material, dê conteúdo, dê palestras, tragam boas pessoas para que esse corretor que vende o teu imóvel seja um profissional 100% qualificado. Um adicional, um recado para o investidor. Um recado para o investidor? Pesquise bastante, faça boas perguntas, entenda de verdade o que tu está comprando e não compre apenas pela confiança. Valide tudo que foi te falado. E agora um conselho do lado B, que tu não teve lá no início, mas que seria de extrema importância tu ter recebido lá atrás e ninguém te falou. Não dependa só das pessoas que estão ao teu redor para você crescer. Não dependa só da imobiliária, não dependa só da construtora. Use todas as ferramentas que você tem para se capacitar. O teu crescimento vai fazer muita diferença para o teu resultado. Sensacional. Cara, eu vou te falar que eu ficaria aqui mais um tempo conversando contigo. Cada resposta que tu me dá, eu queria entrar um pouco mais nela. De fato, tô te falando isso aqui de real mesmo. Foi um corretor que eu tiro o chapéu pra conversa que a gente teve, cara. E olha que eu já sentei com alguns, não tô falando que um foi melhor que o outro, mas tô falando que foi um corretor que talvez destrinchou algumas dúvidas que eu tinha aqui e foram sanadas aqui. Então, te agradeço pelo teu sim, de tu ter vindo aqui pra gente poder conversar, pra gente poder sentar e trocar uma ideia. Eu enxergo que para muitos investidores que assistirem esse episódio aqui, vai abrir a mente dele, o olhar dele para talvez situações que ele não estava, que ele não conhecia do mercado, e para corretores também que não estão enxergando o mercado como deveriam. Então, só te agradeço, cara. Obrigado pelo teu sim aí, ter vindo até aqui. Porra, sensacional a nossa conversa, cara. É sempre uma honra estar contigo, né? Como tu mencionou aqui na nossa conversa, já sou cliente, a gente troca bastante ideia, bastante figurinha. Isso aqui não é rasgação de seda, tá? Tô falando real mesmo, tá? E eu mencionei aqui, Gili, que o meu objetivo como corretor é profissionalizar o mercado imobiliário. É um mercado bilionário, existe muito dinheiro na mesa, mas nós precisamos capacitar os profissionais que de fato executam todas essas vendas. E se Deus permitir, se for um propósito que existe na minha vida, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para a gente profissionalizar o mercado e a gente poder entregar sempre o nosso melhor para os nossos parceiros, que são as construtoras, e para os investidores, que são os nossos clientes. Sensacional, meu irmão. Obrigado. Que isso? Tamo junto. Eu que agradeço, querido. Obrigadão. Valeu. Valeu.